Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui nesse nosso módulo da parte de função do primeiro grau, que é para organizar as ideias e não deixar passar nada, hein? Vamos lá, trouxe para vocês nesse bloco aqui um reforço do que a gente até viu aí em blocos anteriores, a questão do cálculo do coeficiente angular. E, gente, vamos combinar, a gente já fez isso no bloco anterior. O que é coeficiente angular, gente? O coeficiente angular nada mais é do que aquela taxa de variação, o ΔY sobre o ΔX, certo? Só que eu estou tentando aqui deixar tudo amarradinho para vocês nas possibilidades que a gente pode ter de questões de prova. A gente viu no bloco anterior, quando a gente fez ali aquela análise daqueles gráficos, que em vários momentos eu vou ter lá no gráfico os dois pontos. E aí, quando está lá no gráfico, fica até mais simples, né? De eu enxergar qual que é a variação Y, qual que é a variação em X, ok? Aqui eu vou tratar novamente com vocês do coeficiente angular, só que numa situação em que aqueles pontos não estejam sendo dados no gráfico, certo? Óbvio, a partir daquilo ali você pode representar graficamente e pode enxergar o que seria o ΔY sobre o ΔX, tá? Mas se de tudo você também não for representar, não custa nada lembrar que coeficiente angular, ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX. Quem que é o meu A? Então, ó, vamos falar desse cara que está aqui. O que é ΔY, gente? ΔY é variação em Y. É um Y menos o outro. Quando a gente tem os dois pontos, você só tem que ficar atento àquele detalhezinho que eu já chamei a atenção outras vezes. Você tem que fazer o Y de um menos o Y do outro, o X de um menos o X do outro. Agora, quem que vai ser o primeiro Y fica a gosto do freguês. Então aqui eu vou fazer as duas só para você enxergar o que eu estou falando. Esse aqui, por exemplo, como que eu poderia tratar o coeficiente angular aqui? Ó, se eu quiser olhar primeiro para esse ponto, então ó, eu quero fazer o y desse menos o y desse. Então fica 3 menos 2. Então tá vendo aqui, ó, eu peguei primeiro esse y menos esse y. Então 3 menos 2. Sobre um x menos o outro. Um x menos o outro, aí aqui você tem que tomar cuidado, porque aí ficaria 0 menos 1. Você está entendendo o que eu estou falando? Se fez esse y menos esse, agora você tem que fazer obrigatoriamente nessa ordem, esse x menos esse. Porque aí quando eu falo que você pode escolher, o que você não pode confundir? Ah, o Bruno falou que eu posso escolher quem que eu vou fazer primeiro. Então eu quero fazer assim, ó, esse y menos esse, e aí agora esse x menos esse. Não, então aí agora vai dar ruim. Você tem que obedecer a mesma ordem. Se você fez o y do primeiro ponto menos o y do segundo, então agora você tem que fazer o x do primeiro ponto, tudo que seria aqui o meu A, o x do meu A menos o x do meu B, tá bom? Ou, vou deixar indicado aqui, ou você poderia fazer. Ah, não, Brunão, eu quero pegar primeiro os valores aqui do meu ponto B. Show! Então você faz, ó, esse x menos esse. 2 menos 3. E aí, se você fizer 2 menos 3, você tem que fazer o quê? Menos 1 menos 0, certo? De qualquer maneira, o resultado vai ser o mesmo. Porque, ó, 3 menos 2 vai ter que ser 1, certo? Esse menos 1 daria mais 1, e aí eu ficaria, então, com 1 dividido por 1, certo? Ou, se eu fizesse aqui, ó, 2 menos 3 aqui daria menos 1. E aí eu ficaria com menos 1 dividido por menos 1. E aí menos 1 dividido por menos 1 vai ter que dar quanto? Ó? Vai ter que dar 1. Então percebeu? De qualquer maneira, o valor final é o mesmo? Fosse ali 1 sobre 1 ou menos 1 sobre menos 1, o resultado final é 1, certo? Então é só tomar cuidado com isso. Se você tiver os dois pontos, se eles não estiverem lá no gráfico, né, se você quiser raciocinar direto com os valores das coordenadas dos pontos, só tomar cuidado com isso. É um y menos o outro, vai seguir sempre a mesma ordem, tá bom? Então, o que significaria isso? Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Significa que tem uma reta, vamos tentar visualizar isso tudo então. Significa que tem uma reta que passa pelos pontos 0 e 3, que passa pelo ponto 0,3, que passa pelo ponto menos 1 e 2. Então tem uma reta que faz esse movimento e o A dela é igual a 1. O que é esse A igual a 1? Esse A, primeiro, eu não estou vendo a reta, mas eu já sei que se o A foi positivo é porque a reta teria que ser o quê, gente? A reta teria que ser
crescente, ok? Eu não estou vendo o gráfico, mas eu estou entendendo o que eu estou fazendo aqui analiticamente. Eu estou entendendo que se aquele A é igual a 1, é porque para cada unidade que eu tivesse de x naquele gráfico, o y teria que aumentar 1. O A igual a 1 é o coeficiente de variação. Para cada aumento de x, cada aumento de uma unidade de x, eu teria o aumento de uma unidade de y, ok? Outra coisa, eu não estou olhando para aquilo ali associado a uma sequência numérica, mas eu te garanto que se eu fosse criar uma sequência numérica a partir daqueles pontos, mantendo o padrão, né, do gráfico associado a uma função de primeiro grau, seria uma PA, e seria uma PA de razão igual a quanto? Uma PA de razão igual a 1, tá? Agora, só para deixar a resolução completinha, o que eu pedi no exercício foi para obter a função do primeiro grau. Então, aqui eu descobri o coeficiente angular. Qual que seria a função de primeiro grau? Vamos lembrar. No gráfico, eu sempre falo para vocês o seguinte, o meu bônus é o B. O B, dependendo, né, se ele já estiver ali no gráfico, o que é o ponto de interseção da reta com o eixo Y, eu não tenho que fazer conta para descobrir o B. E aqui, por essa coordenada que foi dada para o ponto A, eu ganhei o B de graça. Por quê? Gente, o que que é, olha para cá, o que que é o ponto de interseção com o eixo Y? O ponto de interseção da reta com o eixo Y é o ponto que tem x igual a quanto? É o ponto que tem x igual a zero. Então, ó, se eu tiver o x igual a zero, o outro cara que aparecer aqui é o B. Então, se eu falar para vocês o seguinte, o ponto de coordenadas 0 e 5 pertence à função de primeiro grau. Olha para cá. O ponto de coordenadas 0 e 5 pertence à função de primeiro grau. Então, é porque o B da função é quem? É o 5. Se eu falar assim, o ponto de coordenadas 0 e 7 pertence à reta que representa aquela função de primeiro grau. Então, eu não estou te mostrando no gráfico, mas eu estou te mostrando que se é o ponto de coordenadas x0 e y7, é porque esse cara que está aqui vai ser o b da função. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto que tem x igual a 0 e o y igual a 3. Então, esse cara é o b da função. Então, qual seria a função de primeiro grau, que foi o que eu te pedi aqui nesse exercício? A função, então, seria y igual a x mais 3. Por que x mais 3? Porque o A deu 1, certo? Então, ficaria 1x mais 3, que é a mesma coisa que x mais 3. E aí, agora, você vai perceber. Você pegar esse ponto que está aqui, por exemplo, ó, o ponto de coordenadas menos 1 e 2, ele satisfaz essa equação? Sim. Por quê? Troca o x ali por menos 1. Se você trocar o x por menos 1, você teria menos 1 mais 3. O y seria exatamente igual a quanto? O y seria exatamente igual a 2. Então, pronto, está tudo lindo. E aí, essa que está aqui, então, seria a função de primeiro grau. Lembrando que y ou f de x é tudo a mesma coisa. Lembra que eu poderia representar também como se fosse f de x igual a x mais 3, tá bom? Então, para o primeiro exemplo, tá feito aqui o que eu tinha pedido para vocês aí. Vamos para o segundo. No segundo, eu estou aqui, ó, numa situação em que eu tenho k igual a 1 e 6, L igual a menos 2 e menos 3. Vou trazer aqui para cá, para ficar mais organizada a resolução, ó. Na letra B, então, você vai deixar indicado para mim. Meu ponto K tem coordenadas 1 e 6 e meu ponto L tem coordenadas menos 2 e menos 3. Perfeito? Vamos lá. Quero descobrir o valor do A. Qual que é o valor do A? O valor do A é ΔY sobre ΔX. Quem que você quer fazer menos quem? Você quer fazer as coordenadas do ponto K menos as coordenadas do ponto L ou as coordenadas do ponto L menos as coordenadas do ponto K? Tanto faz, desde que a ordem que você seguir para o Y, você siga para o X. Não tem critério aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, os do ponto K menos os do ponto L. Então, ó, vou fazer primeiro é o Y, tá bom? E aí, ó, vou colocar aqui até uma setinha indicando a ordem que eu vou seguir. Então, ó, é um Y menos o outro. Ficaria 6 menos 3. Perfeito? E depois, o X do K menos o X do L. Então, sobre 1 menos 2. Então, o meu A ficaria 6 menos 3, que vai ter que dar 6 mais 3, sobre 1 menos 2, que vai dar 1 mais 2. Então, o que seria o meu A, que seria o meu coeficiente angular? Meu
minha taxa de variação, 6 mais 3 vai ter que dar 9. 1 mais 2 vai ter que dar 3. 9 dividido por 3, o meu A tem que ser igual a 3. Perfeito? Então tá aqui. O que esse A igual a 3 indica para mim? Que aí agora você está entendendo, você está conseguindo perceber o nível que você vai chegar? Você agora já talvez você não está mais vendo o gráfico, mas você já está entendendo o que vai acontecer graficamente. Como eu estou te falando que aqueles dois pontos ali fazem parte, né, do gráfico de uma função de primeiro grau, você já está imaginando uma reta. Aí agora você sabe que é uma reta crescente ou uma reta decrescente? Aí é uma reta crescente. Por quê? Porque o A dela é positivo. O que esse A igual a 3 ele está indicando para mim? Eu não estou vendo o gráfico, mas eu sei que se eu fosse montar o gráfico, para cada unidade de x, o meu y aumentaria sempre o quê? 3 unidades. Então, se eu tivesse lá num x igual a 1 e eu tivesse lá o y dele, no x igual a 2, o y dele seria o quê? 3 unidades a mais que o anterior. O x igual a 3 teria um y 3 unidades a mais que o anterior. Certo? Ok. Descobri, né, o coeficiente angular. O que é a interpretação do coeficiente angular? É porque a reta vai formar um ângulo lá com o eixo x. E aí a tangente daquele ângulo ia dar quanto? Ia dar 3. Ok? Bom, de novo, descobri o coeficiente angular, mas eu estou te pedindo para obter o gráfico da função de primeiro grau. Lembra que eu falei agora há pouco? Se eu tiver algum ponto que seja do tipo 0 alguma coisa, o alguma coisa é o meu bônus, é o meu B. Eu levo de graça para casa. Só que aqui, não teve jeito. Aqui, essa situação é como se fosse daquelas que a gente viu no bloco anterior, que eu tinha os dois pontos, mas que eu não estava vendo onde que a reta cortava o eixo Y. E aí o que eu falava para vocês? Ora, se eu não sei, se eu não estou vendo onde a reta corta o eixo Y, ou aqui nesse caso, se eu não estou vendo um ponto do tipo 0 alguma coisa, como que eu faço para descobrir a equação da reta? Aí você usa um dos dois pontos que a gente tem ali, tá? Qualquer um dos dois. A expressão é essa que está aqui, olha, y igual a ax mais b. Eu descobri que o a vale 3, então eu ficaria com y igual a 3x mais b. Eu vou usar aqui então esse ponto, certo? Deixar indicando aqui, olha, deixar indicado, ó, usando as coordenadas do ponto K. Se eu for usar aqui as coordenadas do ponto K, eu teria lá, olha, o meu y do ponto K é o 6. O meu x do ponto K é o 1. Então fica 3 vezes 1 mais b. 3 vezes 1 vai dar 3. Pega aquele 3, passa para o primeiro membro. Eu ficaria então com 6 menos 3, que vai ter que ser igual a b. De onde você vai concluir então que o b tem que ser igual a quanto? Ó, o b tem que ser igual a 3. E aí agora você chegou então à função. A função seria y igual a 3x mais 3. Perfeito? E aí você vai perceber que aqui, por exemplo, ó, se você trocar as coordenadas, né, desse ponto aqui, troca ali o x por menos 2. Vamos fazer o teste para ver se a gente fez isso aqui certinho. Ó. Se eu tiver feito essa conta certa, quando eu trocar o x por menos 2, o y vai ter que sair igual a menos 3. 3 vezes menos 2 vai dar quanto? Vai dar menos 6. Menos 6 com mais 3 vai ter que dar menos 3. Então, beleza. Aquela ali era a função associada a esse exemplo aqui da letra B. Ok? Olha a letra C. A letra C eu tenho lá pontos de coordenada 3 e 7 e meu ponto D de coordenada 0 e 0. Então, repara o seguinte. Olha para cá, olha para cá. Como ele já me deu aqui, né? Ó, um ponto de coordenada 0 alguma coisa, eu ganhei, ó. Esse ponto que está aqui, ó, esse ponto que está aqui é o meu coeficiente linear, certo? Aquele zero que está ali vai ser o meu coeficiente linear. Então, a função, ela já é de cara isso que está aqui, olha, y igual a ax. Porque, ó, esse ponto, se o ponto é do tipo 0 alguma coisa, esse aqui é o ponto B da função, certo? Então, eu já sei que a função ela vai ser linear, do tipo y igual a x.
Pô, mas aí então, como que eu vou fazer agora para descobrir o meu coeficiente angular ou o que seria o valor do A? É o que está faltando. Aí agora você vai substituir o outro ponto, foi o que te restou. Fechado? Então aqui não tem muito para onde fugir. Vai usar esse y aqui como se fosse 7. Então a gente vai deixar indicado aqui, olha, que o 7 teria que ser igual ao A vezes o valor do meu x, que foi 3. Cuidado, hein? Não é para passar o 3 dividindo, não. Desculpa, não é para passar o 3 subtraindo, não. Para passar justamente o 3 dividindo. Então a gente ficaria aqui, olha, com A como se fosse 7 terços. E aí esse daqui então seria o quê? Seria o meu coeficiente angular. O que significa isso? Significa que para cada unidade que eu andasse em x, o meu y aumentaria de maneira constante 7 terços. Qual que é então a função de primeiro grau associada? Y igual a 7x sobre 3, ok? Y igual a 7x sobre 3. F de x igual a x sobre 3. Perfeito? Está feita essa que está aqui. E a letra D, m de coordenadas menos 1 e 3, n de coordenadas 0 e 0, está aqui de novo. Ó. Esse meu ponto B, cuidado. Ó. Como eu tenho ali o ponto 0, 0, se eu tenho um ponto do tipo 0 alguma coisa, é porque o alguma coisa é a minha interseção com o eixo y, certo? Então, o que eu estou te dizendo é que a reta vai tocar o eixo y lá na origem. Vai ser, então, uma função linear de novo. Já que o b dela é igual a 0, eu tenho aqui uma função linear, y igual a x. E aí, basta fazer a substituição daquele outro ponto que está ali, ok? No lugar do y, você coloca o 3, no lugar do x, você coloca o menos 1. E aí eu ficaria, então, com isso aqui, olha, 3 é igual a A, que multiplica menos 1, perfeito? Daí, então, o meu A teria que ser 3 dividido por menos 1. O meu A, então, teria que ser igual a menos 3, perfeito? Cuidado aqui para não confundir as coisas, hein? Professor, não tinha que passar aquele menos 1 trocando o sinal? Não, você passa menos 1 trocando o sinal quando ele está somando. Aqui, no caso, é passar ele dividindo, e aí você passa dividindo o menos 1. Brunão, não era para ser A igual a 1 terço? Não, eu estou isolando o A. Então, é o menos 1 que passa dividindo. 3 dividido por menos 1 dá menos 3. Por isso, então, a gente chega aqui, então, ó, a esse A de menos 3, e aí a função seria essa, olha. Y igual a menos 3x, ou f de x igual a menos 3x. Perfeito? Muito bem, visto aqui. E aí, fecho com vocês aqui, então, esse bloco, então, essa situação que está aqui, uma situação em que a gente tem os pontos, mas que eu não estou vendo eles no gráfico, certo? De qualquer maneira, ali, por exemplo, o y igual a menos 3x, o que visualmente você enxergaria? Enxergaria uma reta decrescente, certo? Uma reta decrescente que teria que passar o quê? Pelo ponto menos 1 e 3 e também pela origem. A partir daqueles dois pontos, a gente geraria uma reta decrescente. Fecha esse bloco por aqui, veja se você conseguiu me entender. Se tiver dúvida, dificuldade, volte, me acompanhe. Se precisar, busque complemento aí no PDF. Só não deixa de lado, porque são conteúdos que podem fazer diferença aí na sua prova, caso esse assunto seja abordado, tá bom?